Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um filme que na época que eu assisti, eu devia ter meus 18, 19 anos no máximo. Eu participava de um grupo de cinéfilos, mas esse grupo era de cinéfilos legais e a gente costumava brincar dizendo o seguinte, que tem filmes que foram feitos para cinéfilo gozar, né? O filme de hoje com certeza é um desses. Quem tem medo de Virginia Woolf? O título chama a atenção, né? Principalmente pelo nome, né, da autora que remete, né? Mas no decorrer do filme você percebe que o filme não é realmente sobre isso. Tem muito mais coisa. O que dizer sobre esse filme? Assim, a primeira vez que eu assisti foi no celular, para vocês terem uma noção. Eu assisti legendado, meu celular era pequeno e eu fiquei tipo. Foi uma das melhores experiências que eu tive assistindo um filme, assim. É um tipo de filme que se você gosta de atuação, tipo, eu quero ver uma boa atuação, assista esse filme. Se você ficou impactado com os diálogos do Adam Driver e a Scarlett Johansson no filme História de um Casamento, cara, não chega aos pés desse filme, assim. Eu considero a melhor atuação de casal que eu já assisti em todos os filmes que eu já vi até hoje, assim. Você pode listar vários casais de filmes e tal, de séries, inclusive. Nenhum casal, em termos de atuação, bate os dois personagens desse filme, assim. É um filme em preto e branco, o primeiro filme de um diretor que eu gosto muito, que inclusive já gravei alguns filmes dele aqui no canal, né? Closer, por exemplo. Ele fez Lobo, ele fez Gaiola das Loucas, ele fez A Primeira Noite de um Homem. Cara, dificilmente ele tem um filme ruim, assim. Esse filme foi o primeiro filme dele e é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, né? Tem a Elizabeth Taylor, alguns cinéfilos gostam dela, outros não gostam. Se me perguntasse assim, Daniel, lista pra mim as 10 melhores atuações que você já assistiu na sua vida. Cara, ela tá no top 3, assim, a Elizabeth Taylor nesse filme. Tá no top 3. Roteiro. Daniel, me diz assim, um dos melhores roteiros que você já viu em um filme. Tá nesse filme aqui também. Tipo, o roteiro desse filme é absurdo, absurdo, absurdo. Diálogos. Quais os melhores diálogos que você já viu num filme? Não tô falando diálogo de Tarantino, não. Tô falando diálogo mesmo, assim. Tipo, que lembra muito teatro, por exemplo. Diálogos bem dramáticos, sabe? Não que os diálogos do Tarantino sejam ruins, mas são diálogos que são de outro contexto. Esse filme também inclui esses diálogos. Então, olha só, é um filme que tem excelentes diálogos, tem um roteiro absurdo, tem uma direção incrível, tem duas atuações excepcionais e tem uma das melhores atuações femininas da história do cinema. Então, se você não assistiu esse filme, assista primeiro. Como você sabe, esse vídeo será repleto de spoilers. Se você não liga para spoilers, continue por sua conta e risco. O filme conta a história de um casal, Martha e George. Quando você assiste pela primeira vez, eu assisti esse filme umas 2 ou 3 vezes, quando você assiste pela primeira vez, você não entende muito bem o que está acontecendo. Por quê? Grande parte do filme você não sabe o que é real e o que é mentira, o que é real ou, entre aspas, ilusão. Eu não vou botar ilusão não, eu vou colocar fantasia. Só que a fantasia que eu estou usando aqui, o termo que eu estou usando, não é a fantasia no sentido da psicanálise, pelo menos não nesse primeiro momento. Mas existe uma dualidade aqui que é o seguinte: você assiste e você não sabe muito bem se o que os personagens estão falando é verdade, é mentira ou é uma invenção. Se é verdade, se é mentira ou se é uma invenção. E se é uma invenção, que na minha concepção é a proposta mais interessante quando você começa a esmiuçar sobre esse filme,
torna a história muito melhor, assim, muito mais interessante. Então, temos um casal ali de 40 e poucos anos de idade, dá a entender que são casados há muito tempo, no decorrer do filme você percebe isso, né? Eles se conhecem bastante, se detestam ainda mais. É impossível um casal se detestar tanto se relacionando há pouco tempo. Então, assim, cônjuges que se detestam demais é porque convivem há décadas, que conhecem um ao outro, sabe? Então, nesse primeiro momento, somos apresentados a esse homem, que é o George. Ele é um professor de história, trabalha numa universidade, é um assalariado, né? Faz o serviço dele, né? Sei lá, de 8 às 5, ou enfim, recebe o saláriozinho dele e tá bom. Para ele tá bom, né? Trabalha lá, recebe o salário, tá bom. Só que a Marta, a esposa dele, é filha praticamente do reitor, do dono ali da universidade. Então preste atenção nisso daqui. Pro George é muito confortável a posição que ele se encontra. Pô, tá trabalhando numa universidade, tem ali uma espécie de um setor só dele, mas ele não tem grandes ambições, sabe? Tipo, ele não quer, por exemplo, substituir o sogro dele. Para ele tá muito bem, muito bom o lugar onde ele tá. Para Marta, isso é a morte. A Marta vê o esposo como um frouxo. É muito importante que você tenha essa palavra em mente. Frouxo, um palerma, um frouxo. Um frouxo. Quando você conhece esse personagem ali aos poucos, ele é um cara muito passivo. Eu sei que essa palavra, você escutando, você pode pensar assim, passivo? Como assim passivo? Ele é um personagem muito passivo. Ele é casado com uma mulher extremamente... Cara, se eu pudesse definir essa personagem em uma palavra, seria ácida. A Marta é uma mulher extremamente ácida. Só que ela é ácida e amarga também, assim. Ela é ácida, ela é amarga, ela é como, assim, é uma pessoa difícil de engolir, sabe? Tipo, intragável. É uma personagem, assim, que você, logo no primeiro momento, não é que você não gosta dela. Ela é divertida, mas ela é uma mulher, ela é uma mulher ali que dentro daquele contexto, e o próprio George ali diz isso em determinados momentos, né? Ela não é uma mulher que a maioria das pessoas querem ter por perto. Nem mulheres e nem homens. Então, assim, ela é uma pessoa muito ácida, muito amarga, muito desbocada. E ela assim, não tem, entre aspas, modos ou não liga muito para convenções sociais, o que é moral ou não. Cara, ela é uma pessoa... Sabe aquela pessoa que, tipo assim, você tá num churrasco e tem aquele parente que começa a ficar bêbado e falar um monte de merda, que você fala assim, fulano de tal já tá começando a beber demais, vou pra casa. Que a pessoa começa a beber e ela começa a falar um monte de merda, jogar um monte de coisa na cara. Então, preste atenção e visualize essa situação. Uma pessoa bêbada falando um monte de merda, um monte de verdade na cara de todo mundo, coisas que tá ali entalado e tudo mais. Então, somos apresentados esse casal, né? Os dois estão conversando ali, se conhecem, né? São casados há um bom tempo. Mas o que acontece? Eles recebem um casalzinho jovem. Preste atenção nisso daqui, um casalzinho jovem. Então eles estão em casa, muito bem, à noite. A Marta já tomou uns goró e virou pro George e falou assim: olha, eu chamei um casal para poder beber com a gente. Para poder vir aqui, né? À noite aqui com a gente, beber e tal. O homem se chama Nick, é um rapaz jovem, na faixa ali dos seus 30 anos no máximo, 30, 32 anos no máximo, professor de biologia, se eu não me engano. Ele praticamente foi recém-contratado ali naquela universidade, junto com a sua esposa, né? Com a sua noiva / esposa, que se chama Honey. Honey, eu acho que diz assim, Honey, que remete muito a mel. A tradução, né? Mel, aqui. Preste atenção nisso daqui. Mel. Lembra que eu comentei agora há pouco que a Marta é uma mulher que, se eu fosse definir uma palavra, eu diria ácida ou meio que amarga, sabe? Olha o contraste aqui. Temos um casal jovem
Os dois não são jovens, né? A Marta e nem o George são jovens, não são jovens, estão ali na altura dos 40 e poucos, 50 anos, jovens comparados ao outro casal. Esse outro casal ali tem no máximo 30 anos de idade, o cara se chama Nick. A altura dele, o peso dele, tem uma cena muito boa que os dois estão falando sobre peso, né? Como se fosse um lutador, ou um cavalo, um garanhão, falando sobre altura, sobre peso. Na cabeça da Marta e do George, esse casal aqui representa exatamente o que o cônjuge não é, mas que ele gostaria que fosse. É como se fosse um espelho reverso, sabe? Não é nem um espelho reverso, mas como se fosse, tipo assim, não vou dizer antítese, mas um ideal, sabe? Olha, a Marta é uma mulher amarga e essa outra jovem, a Ronen, é uma mulher doce. O George é um homem passivo, velho, impotente, talvez, dentro desse contexto aqui. Já o Nick é um cara jovem, né? Que demonstra e manifesta uma possível virilidade e tudo mais. Então, olha só. De um lado, o George vê a Ronen, que é exatamente o que ele gostaria que a esposa dele fosse, mas não é. Do outro, a Marta vê o Nick, que é exatamente o que ela gostaria que o marido dela fosse. Aí, os dois entram dentro ali da casa do George e da Marta e começam uma conversa. Só que, qual que é o engano deles? Eles acharam que aquilo dali, que estava prestes a acontecer, seria simplesmente uma noite bebendo e conversando, né? A famosa resenha para os cariocas, né? Que beberiam ali um pouco, conversaria, sei lá, fritariam uma calabresa com batata frita, jogaria a conversa fora, só que não. Aquela noite ali virou uma noite do tipo... Sabe aquele jogo Verdades e Verdade e Consequência? Que a galera da década que nasceu na década de 90 ou nos anos 2000 possivelmente brincou em algum momento, onde senta uma galera assim num círculo, coloca um estojo ou uma garrafa, roda aquilo dali e a parte da boca da garrafa, digamos assim, que aponta para uma pessoa e o fundo da garrafa aponta para outra. Aí uma tem que fazer uma pergunta, né? Verdade ou consequência? A pessoa diz, verdade. É verdade que você gosta de fulano? Coisas assim, né? Consequência, aí a pessoa vai lá e beija ou faz alguma coisa. Imagine que esse filme, que essa história aqui é tipo esse jogo, só que é só verdade. Ou será que não? Tem verdade, tem mentira e tem invenção. Então, assim, é como se fosse um jogo de verdade, mentira ou invenção. E os dois jogam pesado. O George e a Marta que jogam pesado. Eles começam a jogar na cara do outro coisas extremamente íntimas, pesadas e traumáticas. Eles, não é que eles estão lavando roupa suja, porque você não sabe se aquilo dali realmente é uma roupa suja ou não. Se aquilo dali é verdade ou não. Se é uma mentira ou se é uma invenção. Então temos uma primeira cena, que eu gosto muito dessa cena, porque eu acredito que essa cena é o start para você começar a entender do que esse filme trata. E uma das coisas que eu acho mais legal nesse filme é o seguinte, são os diferentes tipos de interpretação que você pode ter dessa história. Então a minha interpretação é uma. Você pode assistir e ter uma interpretação completamente diferente. Acabei de comentar, verdade, mentira ou invenção? Verdade, mentira ou invenção? Tem uma cena que a Marta coloca uma luva de boxe e diz que o George, quando era mais jovem e namorava com ela, o pai dela, né, o pai da Marta, sogro dele, desafiou ele para uma luta de boxe. E ele arregou. Ele não lutou, né, com o sogro. Uma coisa bem coisa de tipo, não é nem de disputar, mas de mostrar que é macho, de mostrar que é homem, de mostrar que é forte, de mostrar que é viril. Tem uma coisa muito fálica aqui nesse filme também. No decorrer do vídeo você vai entender o que eu tô querendo dizer. Então ela veste essa luva e ela bate no rosto do George. Você fica meio que chocado, tipo assim, caramba, que mulher maluca, bateu na cara do esposo. Aí você pensa, pô, ele vai revidar.
ou ele vai dar um chacoalhão nela, ou ele vai empurrar, ou ele vai gritar. Ela fez isso na frente dos outros, né? Aí ele entra, aí você já fica já tipo assim, ô caramba, será que ele realmente apanhou pro sogro? Ou melhor, será que ele realmente arregou? Ele não quis lutar com o sogro na época que namorava com a Marta? Aí que tá, ele não nega. Ele não diz que sim, nem diz que não. Aí você fica aquela. Você que tá assistindo o filme, fica naquilo. Caramba, será que isso aconteceu ou não? Será que ela jogou aqui uma verdade? Ele realmente não quis lutar com o sogro e ela usa isso para ridicularizá-lo na frente de todo mundo, algo que ela faz o filme inteiro. Então, assim, o filme inteiro ela tá humilhando esse marido dela na frente dos dois, né? E ele também tá fazendo isso com ela. Então, assim, os dois são extremamente reativos, entende? Eles são extremamente reativos. E a atuação aqui dos dois é algo absurdo, porque, cara, precisa ser dois atores excepcionais para fazer esse tipo de filme, assim. Porque se um tá menos e o outro tá demais, fica uma coisa assim muito. Tipo monólogo. Aqui não tem monólogo. Os dois, tipo, bateu, levou. Toma, eu te devolvo. Dá, eu jogo de volta. Entende? É algo que você não consegue tirar os olhos quando você tá assistindo um filme. É um filme que você não vai ficar mexendo no celular, por exemplo. Você fica vidrado ali nas interpretações e nos diálogos dos dois. Então tem essa cena que ela bate na cara dele, né, com a luva de boxe, ele nem disse que sim, nem disse que não. Aí você já fica, opa, esse jogo aí é um jogo de verdade, verdade, mas pesado. Aí ele entra, ele corre, entra pra dentro de um quarto e pega uma arma. Pega uma espingarda. Aí você pensa, caraca, o que esse cara vai fazer? Ele vai matar a Marta? Ele vai na direção dela, o Nick e a Honda estão com os olhos regalados ali, tipo assim, meu Deus, vai matar ela. Quando ele atira, sai um guarda-chuva. Então essa metáfora aqui é muito interessante porque você fica pensando assim, caraca, ele apertou o gatilho. Se não saísse um guarda-chuva, tipo, óbvio, você vê no filme, você pode até pensar, pô, mas ele já pegou a arma pensando, sabendo que a arma tinha um guarda-chuva dentro. Mas é muito mais o ato de pegar a arma, apontar na cabeça da esposa e apertar o gatilho. Então essas duas cenas aqui de possíveis não, de agressões, vamos dizer assim, já te dá um panorama de que esse casal se detesta. Se detesta e se ama ao mesmo tempo. Eu acho que um dos pontos mais, assim, incrível. Para mim, o ponto mais incrível do filme é esse, assim. Como que o diretor consegue trabalhar o que o Lacan chamava de amódio. Sabe, essa junção da palavra amor com ódio? Por quê? A maioria das pessoas do senso comum, quando eu digo senso comum, não é colocando a psicanálise como uma teoria que está acima de todas as outras e as pessoas de senso comum são burras ou ignorantes. Não, eu estou falando senso comum para fins didáticos mesmo. A maioria das pessoas do senso comum acreditam que amor e ódio são antíteses, que amor e ódio são opostos um do outro. E não. Então, assim, o amor e o ódio, acho que é interessante pensar dessa forma, são dois lados da mesma moeda. Então, assim, tem casais que se amam e se odeiam. Eu amo te odiar e odeio te amar, sabe? Tipo, e aqui desse filme, nessa história, você consegue ver uma representação mais próximo do amódio que eu já assisti em todos os filmes. Por quê? Eles se detestam, cara. Eles se detestam, eles não se suportam, assim. Tudo que ele faz incomoda ela. Tudo que ela faz incomoda ele. Ela chama ele de frouxo, ele chama ela de alcoólatra, Pô, tem uma cena que chama ela de piranha, chama... Entendeu? Há uma série de ofensas um no outro aqui, muito pesada, porque as ofensas mais pesadas que você pode receber de alguém é quando essa pessoa te conhece. Então, assim, se você vai na esquina e uma pessoa te xinga, você vai ficar puto? Vai ficar puto. Mas quando é o seu cônjuge, essa pessoa conhece os seus pontos mais fracos. Essa pessoa convive com você, essa pessoa conhece as suas fraquezas.
Então aqui é um enfiando o dedo na ferida do outro e rodando. É um enfiando o dedo, um enfiando o braço na ferida do outro e rodando. E você que está assistindo o filme, você se sente igual esse casal jovem. Você não sabe se o que eles estão falando é verdade, se é mentira ou se é uma invenção. Faz parte do jogo. E é um jogo que tem regras. E a regra principal é não falar do filho. Que no decorrer do filme também é uma parada que você fica pensando: caraca, esse filho. O que aconteceu com esse filho? É a pergunta que norteia o filme também, né? O que aconteceu com esse filho? Então aqui esse casal se ama e se detesta ao mesmo tempo. Eles se detestam, assim. Eles se detestam, mas não é uma coisa de tipo assim, sabe quando aquele casal que tá junto há muito tempo e coisas que o marido faz irrita? Ou coisas que a esposa faz irrita? Não, não é nesse sentido. É algo muito mais pesado. Eles realmente se detestam. Eles detestam um ao outro e eles detestam a si próprios. Vou repetir. Eles detestam um ao outro e detestam a si próprios. Só que eles detestam também o outro pelo fato desse outro, que eu detesto, me amar. Eles têm total consciência de que um ama o outro. Tipo assim, ó, por exemplo, a Marta sabe que ela não suporta o George. Mas mesmo não suportando o George, ela fica com mais ódio dele por saber que o George a ama. O George não suporta a Marta. E ele fica com mais ódio dela por saber que ela o ama. Porque ele também não se ama e ela também não se ama. Então, assim, os dois se auto-odeiam, digamos assim, nem sei se essa concordância está correta. Eles se odeiam, eles odeiam a si próprios, detestam o outro e detestam ainda mais pelo fato do outro amá-lo. Porque na concepção deles, eles não mereciam ser amados. Né? Tipo, um detesta o outro aqui. Eles se detestam e se amam ao mesmo tempo. Eles se detestam e se amam ao mesmo tempo. E esse ódio aqui, junto com o amor, né? Esse amódio, né? Esse amor aqui com ódio. Cara, você vê muito isso, pra mim, assim, tirando essa parte do filme, mas na vida. Eu acho que uma das representações mais, não vou dizer consistentes, mas claras desse amódio é numa separação. Sabe aquele casal que, tipo assim, meu Deus, odeio ele. Tem uma frase da música, numa música, né, do Calcinha Preta, acho que é a manchete nos jornais, né, que diz isso, né, tipo, que tipo assim, que eu posso até me matar, né. Cara, o Calcinha Preta aqui, ele ilustra muito bem isso, tipo, esse amor do tipo, eu te amo, mas eu queria que você morresse, sabe? Tipo, eu te odeio, mas eu também amo você. Cara, você vê muito isso em separações, assim. A fase onde um ex odeia a ex odeia o ex, onde há muito ódio, existe amor recalcado. Onde há muito amor, existe ódio recalcado. Então a maioria dos casais, assim, eu não vou dizer saudáveis, né? Não existe relação saudável nesse sentido, né? A psicanálise, talvez para algumas pessoas, seja extremamente pessimista, né? Uma das frases mais famosas do Lacan, que toda relação está fadada ao fracasso. Vamos dizer aqui as relações mais duradouras, né? As relações mais duradouras. Os cônjuges convivem e lidam frequentemente com esse sentimento de amor e ódio, esse amódio aqui, né? Não estamos trabalhando com antíteses, amor, não, estão juntos ali, são dois lados da mesma moeda. O amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Do ponto de vista da psicanálise aqui, né? Porque preste atenção no seguinte, o amor não é o nosso primeiro sentimento. O nosso primeiro sentimento é o ódio, do ponto de vista psicanalítico, né? Você, quando nasce, é um bebezinho e tá ali na relação ali
quase que simbiótica do ponto de vista inconsciente com a sua mãe, né? Se colocando como objeto de desejo da mãe, a mãe se colocando como esse falo, né? Envoltos ali dentro dessa quase que placenta do desejo, né? Só existe você e a mãe. Aí você olha pro lado e vê um cara. Epa, que isso? Quem é esse maluco aí? Quem é esse cara aí? Você começa a odiá-lo. Você começa a rivalizar com ele. O primeiro afeto do ser humano é o ódio. Do ponto de vista do inconsciente, o que você tem aqui com a sua mãe não pode ser chamado de amor. Ah, mas o amor mata. Não, não, não. Do ponto de vista do inconsciente, isso daqui não é chamado de amor. Essa relação de mãe e filho, quando você estuda lá o Édipo, né? Primeiro tempo do Édipo, segundo tempo do Édipo, terceiro tempo do Édipo, que o Lacan fala bastante, né? Quando você estuda o narcisismo em Freud, o alterotismo, o narcisismo primário, o narcisismo secundário, né? Quando você está lá estudando o Édipo, nós não estamos falando de amor aqui. Estamos falando de ódio. O amor vem como resposta ao ódio. Então eles não são antíteses, são dois lados da mesma moeda. Então aqui no filme você vê claramente esse amódio aqui, né, que o Lacan tanto fala. Eles se detestam e se amam ao mesmo tempo. Então temos essa cena aqui, né, da agressão, vamos dizer assim, e começa o jogo. Aqui o jogo já começa pegando fogo, porque um já começa a falar coisa na cara um do outro e você fica assim, caramba, será que isso realmente aconteceu? Uma das coisas que mais incomodam a Marta, eu não vou dizer que é um conformismo ou um comodismo, mas assim, o George, ele não tá nesse lugar de ser um homem ambicioso, sabe? Tipo, pra ele a vida dele ele tá muito boa. Ele não quer crescer, ele não quer, né, chegar em lugares altos, nada disso. Pra ele tá muito de boa ali no lugar onde ele tá. A Marta não. Então, esse comportamento do George, para ela, é a morte. Estar casado com um homem frouxo. Estar casado com um Palermo. Então, o que ela faz? Começa a seduzir o cara mais jovem. Ela quer realmente transar com esse cara, né? Com esse cara mais jovem, que supostamente é mais viril do que o marido. É mais bonito do que o marido. Mais jovem do que o marido. Tem uma carreira ali, né? Pela frente. A história dos dois aqui não é que se repete, mas preste atenção, nós temos um professor jovem de biologia, recém-contratado, casado com uma moça jovem que também é filha de um cara, de um professor. Então assim, eles estão vendo ali eles no passado. Olha só que doideira, tipo, o George e a Marta estão olhando para eles ali no passado, sabe? Tipo, e tem um ponto aqui no filme que você começa a desenrolar, a sua cabeça já começa a desenrolar, que é o seguinte: a Ronen sofreu o que dá a entender ali ser um aborto. O Nick está conversando com o George, diz que ela estava com a barriga estufada e depois a barriga dela murchou, digamos assim. E tem uma parte que diz uma espécie de uma alegoria ali que ela possivelmente sofreu um aborto. Quando você vê isso, que a Ronen sofreu um aborto, é o momento que você começa a pensar no filho dos dois. No filho do George e da Marta. Aqui a sua cabeça embola. A sua cabeça embola em que sentido? Você pensa... Primeira interpretação que uma pessoa pode ter, né? Quando eu assisti o filme pela primeira vez. Cara, será que esses dois aqui são eles no passado? É uma representação deles no passado ali. Será que estão lavando roupa suja com a versão deles do passado e é uma espécie de alegoria ali? Será que não existe nenhum Nick, não existe nenhuma Ronen? Será que os dois estão bêbados pra cacete e que estão vendo, né, versões deles mesmos do passado? Quem eles eram antes de se tornar Marta e George? Foi uma interpretação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez. Aí eu reassisti. Eu falei assim, cara, vou prestar atenção nessa parte do filho aqui, né? É um ponto importante. Ah, ela perdeu o filho. O George começa a conversar ali, né, com o Nick e tudo mais, e volta a pergunta do filho. Pô, o que aconteceu? Quem é esse filho, né, e tal?
E eles começam a jogar, tanto a Marta quanto o George. Ele tem 16 anos e vai visitar a gente no domingo. Tal. Aí você fica, opa, calma aí, ele tem 16 anos e mora fora? Porra, ele tem 16 anos e não mora com os pais, por quê? Aí você já começa pensando, ele vai visitar os pais. Aí tem um momento que os dois estão conversando e diz assim, porque eu conheço uma história de um cara que acabou, estava dirigindo com o filho e ele acabou batendo, tentando desviar de um porco-espinho no caminho, perdeu a direção, ele sobreviveu e o filho não. Aí você, opa, caraca, será que esse filho então morreu? É a sua segunda hipótese, vamos dizer assim. Aí ele está contando essa história também e diz que aí você começa a pensar o seguinte, cara, será que eles tiveram um filho e esse filho com 16 anos morreu? Será que eles tiveram um filho e esse filho com 16 anos foi embora porque a Marta era uma mãe extremamente possessiva? Tem até uma cena que dá a entender ali que ela queria dar banho no filho, o filho mesmo com 16 anos, que mesmo assim com uma certa idade. Aí aqui, né, a pessoa já começa a pensar, pô, será que isso tem a ver com a preferência dela pelo Nick, que é um cara mais jovem? Enfim, né, é aquela famosa psicanálise de boteco. Mas vamos lá. Aí você pensa, pô, ou ela teve esse filho e ele saiu com 16 anos porque ela era uma mãe possessiva, ou ela teve esse filho de 16 anos que acabou sofrendo um acidente e não sobreviveu, e o George se culpa de ter, né, perdido a direção ali e o filho morreu e ele continuou vivo, ou eles não tiveram filho nenhum e a Marta sofreu um aborto. Então isso fica de suspenso, né? Pô, será que ela teve o filho? Será que ela nunca teve filho nenhum? Será que o que eles estão falando aqui é uma metáfora de um aborto? Estão falando de um aborto também? Um aborto que a Marta sofreu há 16 anos atrás e eles passaram a inventar esse... Não é nem inventar esse jogo, mas eles inventaram um jogo fictício. Porque tem uma cena que eles começam a falar, o nosso filho tem o olho azul, como o meu. Aí ele fala, não, ele tem um olho verde. Não, você não sabe o que está falando, o olho dele é igual ao meu. Então, assim, você fica naquilo, cara, será que esse filho existe? Será que esse filho é uma invenção? Será que esse filho nunca existiu? Será que esse... Entende? Então, é um momento do filme que você fica assim, caraca, eles não vão me dar uma resposta? Eles não te dão resposta nenhuma. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira e o que é invenção. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira e o que é invenção. E para mim a cena mais legal do filme é quando o George está conversando com a Honey, logo depois da Marta levar o Nick lá pro quarto, onde eles vão supostamente transar, né? Aí tipo, o diretor foca ali a câmera no quarto e você só vê somente sombras. Você vê a sombra da Marta beijando o Nick. Aí você pensa assim, caraca, agora ele vai tomar uma atitude. Porra, a mulher dele tá no quarto deles lá e vai transar com outro homem. Tipo, ele vai subir, vai tirar o cara na porrada, ele vai fazer um escândalo, ele vai tirar ela do quarto. E não, ele não faz isso. E essa cena eu acho uma metáfora muito bonita porque ele não conhece a esposa. Assim como ela não o conhece. Ele conhece a Marta através de uma sombra. Ele fala da Marta a partir de uma sombra, assim. Não tô falando sombra aqui no sentido de arquétipo junguiano, não, conceito junguiano, não. Mas uma sombra mesmo. Você não dá para você saber realmente o que é uma coisa tomando somente a sombra como referência. Eu posso colocar a minha mão aqui, os meus 4 dedos colados um no outro e o meu polegar apontando para cima, e eu levanto o meu indicador e faço uma sombra de um coelhinho. Para um garotinho ou uma garotinha de 3 anos, ela pode olhar na parede e ver um coelhinho e dizer, olha, é um coelhinho. Mas eu sei que não é um coelhinho, é a minha mão fazendo um símbolo que a luz ali, pá, dá um coelhinho. Cara, é exatamente isso que acontece. Você nunca conhece o seu cônjuge realmente.
Você não sabe quem ele é realmente, assim. Você pode conviver com ele há anos, ele pode te falar muito dele, você pode saber muito dele, mas quem ele realmente é, você não sabe. Você fala dele a partir de uma representação. Você fala sobre o seu cônjuge não a partir do que ele é, mas a partir da imagem que ele representa para você. No seu inconsciente. Preste atenção nisso daqui. Quando você namora com alguém, quando você casa com alguém, quando você está se relacionando com alguém, raramente você se relaciona com essa pessoa como ela realmente é. Você se relaciona com as partes dela que você gostaria que ela fosse igual a você, que ela tivesse igual a você. As partes que você considera ruim de uma pessoa são as partes dela. Porque no fundo, do ponto de vista do inconsciente, você não quer se relacionar com o outro. Você quer se relacionar consigo mesmo através do outro. Assim como Narciso olhou ali o seu reflexo no lago e não reconheceu a imagem como sendo ele mesmo, ele tomou essa imagem como outro, ele amou esse outro. Mas esse outro de mim mesmo. Só que esse outro de mim mesmo não existe. O outro aqui é sempre diferença. O outro nunca vai ser eu. Por mais que eu queira isso. Por mais que eu deseje isso ardentemente dentro de mim. Não vai ser. Então quando você se depara com essa diferença, você não suporta. Isso te dá o quê? Te dá raiva, te dá ódio. Você grita, você ofende, você humilha, você pisa. Você faz exatamente o que a Marta e o George fazem. Porque eles são diferentes. Eles são completamente diferentes. Eles são completamente diferentes. O George tem uma postura muito acadêmica, digamos assim, né? Extremamente educado, né? Um gentleman. O ator também, porra, ali extremamente charmoso e tal. Até as piadas que ele faz são piadinhas, são anedotinhas, sabe? Tipo, ele tá sempre no controle. Ele tá sempre no controle. Mesmo em meio ao caos ali, o caos praticamente dirigido pela esposa dele, ele tá sempre no controle. Ele não sai, ela não tira ele do sério, por mais que ela deseje isso, sabe? De falar assim, faz alguma coisa, para de ser assim. Do contrário, isso acontece também. Ela aqui é um completo caos. Ela é o caos ali desse filme, né? Eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Ela queria que o George tivesse um comportamento X. Sei lá, substituir o pai dela, ser um cara mais ambicioso, ser mais viril. Aqui a virilidade está presente no filme, né? Só que aí que tá a parte engraçada. O Nick não faz o serviço, digamos assim. Então essa suposta virilidade dele aí não existe. Então assim, se for para ter um frouxo comigo, é melhor o George. Brincando, né, dessa forma, né? Tipo, ela desejava o Nick pela virilidade que ele poderia representar ali, né? Sexualmente falando. Mas ele broxou ali no filme, dá a entender que ele não, né? Não completou o ato. Então, assim, para ter um homem frouxo, eu prefiro ter o meu marido, né? Do que você. Então, é uma parte, assim, engraçada nesse sentido, porque o falo tá aqui nesse filme também, né? Essas representações fálicas, né? Do homem viril, do homem potente, do homem macho que bate, que luta, do homem passivo, do homem acomodado, do homem. Entende? Aqui também está no filme isso. E a própria Ronin. Uma parada que eu acho muito legal aqui também no filme é que a própria atriz realmente tem cara de rato. Ela tem o rosto dela lembra um ratinho. O rosto dela lembra um ratinho, assim. Tipo, ela é completamente diferente da Marta. Ela bebe também, ela começa a tomar uns gorozinhos e falar umas besteiras. Ela chama a Marta de piranha. Ela joga, ela fala umas coisas também. Por isso que aqui no filme você fica pensando nisso, né? Que talvez os dois personagens aqui é uma interpretação que eu acho válida, eu particularmente acho válida. Que esses dois personagens aqui eram eles jovens, poderiam ser eles jovens, né?
como se eles estivessem conversando com a versão deles mais jovem. Tipo assim, olha, vamos conversar com o Nick e com a Honey antes de se transformarem em Martha e George, né? É uma interpretação que eu acho bem legal, inclusive. Mas um dos pontos que eu mais curto nesse filme é exatamente essa questão do amódio. Os dois se amam e se detestam. Os dois não se suportam. E eles jogam verdades duras na cara um do outro. Assim. Ao mesmo tempo que eu comentei agora há pouco que ele não conhece a esposa, que eles não se conhecem, eles ao mesmo tempo se conhecem. E há uma cena muito delicada e sensível no final que ele começa a cantar, né? Quem tem medo de Virginia Woolf. Que aqui no Brasil a gente poderia, sei lá, colocar tipo quem tem medo do lobo mau, e ela diz eu tenho, né? E há um momento ali dos dois ali que você fala assim, caraca, eles passaram o filme inteiro brigando. Você não sabe muito bem se era uma briga ou se fazia parte do jogo. Os dois realmente assim, e aqui eu acho muito legal que é o seguinte, não sei se você que está ouvindo até agora ou que já assistiu o filme não sabia disso, mas os atores, né, a Liz Taylor era casada com o ator que faz o George. Ela era casada com ele. Aí você, né, fica pensando assim, caraca, será como que deve ter sido para os dois? Tipo, eles são casados na vida real, interpretando um casal ali no filme, jogando coisa um na cara do outro. Jogando coisa um na cara do outro, assim. É um show de atuação. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, principalmente por ele não dar respostas. Ele dá a liberdade ao espectador de tirar as suas próprias conclusões. Teve filho, não teve filho? É verdade, é mentira, é uma invenção? Tudo isso é um jogo? Eles estão conversando com eles mesmos no passado? Eles estão se deparando ali com duas pessoas reais, né, mas que de alguma forma representam para eles, né, versões deles mesmos no passado, antes de se transformarem em Martha e George. Fica a dica do filme. Cara, eu acho que dificilmente uma pessoa que assiste esse filme não vai gostar da história, das atuações, do roteiro, da direção. Acredito que não deixei passar nenhum detalhe, pelo menos que eu acho interessante, né, nesse vídeo. Até a próxima.